Boa noite. Que delícia estar aqui, viu, com vocês. Que louvores abençoados. Deus continue abençoando grandemente essa equipe de louvor, que nos inspira com canções tão belas, né? Que elevam o nosso coração para mais pertinho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui, mais um domingo, dando continuidade a essa série, A Arte de Viver. Pensando sobre essa vida, sobre esse presente, né, que Deus nos deu. Seja bem-vindo você que está aqui com a gente, e você que está aí de casa, virtualmente, mas nos acompanhando também. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Para mim é uma honra, sabe, poder participar de momentos assim, porque a gente cresce tanto, né? Com esse convite, fui então mobilizada a fazer algumas leituras, a estudar um pouquinho sobre alguns temas específicos. E com isso a gente avança, a gente cresce, é sempre positivo demais, né? O conhecimento, a verdade é de fato libertadora. E a gente vem vindo aí, esse é o terceiro domingo, conversamos já e refletimos sobre a arte de agir, e vimos a importância da ação em nossa vida, né? Precisamos nos mobilizar. Entendemos que a queixa ela existe, mas que não podemos nos debruçar sobre a queixa pura e simplesmente porque vimos que existe um prazer nisso, um gozo, e por vezes ficamos patinando sem sair do lugar e sempre se queixando diante da mesma questão, da mesma demanda. Precisamos agir. Vimos isso aqui no primeiro domingo. Depois demos um passeio na arte de conviver. E entendemos aqui a importância que há em buscarmos mais equilíbrio nas nossas relações, né? Nos nossos encontros humanos. E vimos que com poder, justiça e amor, estudamos essa tríade, é possível, sim, termos mais equilíbrio. E hoje, concluindo a nossa série, esses momentos aqui de reflexão e crescimento, nós vamos refletir um pouquinho juntos aqui sobre a arte de recomeçar. A arte de recomeçar. É bem possível que eu esteja falando para pessoas que, assim como eu, ainda que tenha buscado agir em determinadas vertentes de sua vida e tenha buscado, sim, viver relacionamentos mais equilibrados, é possível, sim, que ainda seguindo determinadas competências e habilidades, a gente vá vivenciar aqui algumas frustrações. E, devido a elas, por vezes, nos encontramos paralisados diante de determinadas questões da vida. Não sei, talvez alguém que depois de uma perda, a perda de alguém muito querido, alguém que significava demais, talvez está difícil retomar a vida. Monize, eu tenho até tentado, mas está tão difícil, parece que eu nem sei mais quem sou. A minha identidade já está confusa. Parece que eu não me sinto mais autônoma para tomar decisões, para agir em minha vida. Tamanha foi a perda, está difícil recomeçar. Ou quem sabe uma decepção, uma traição sofrida. Enfim, existem diversas situações aqui, algumas delas construídas por nós, algumas delas relacionadas a fatores internos ou mesmo externos. Algumas nos falta controle para evitar. Mas o fato é que essas situações, elas acontecem. E viver é isso. Faz parte do viver. Mas então, o que fazer para recomeçar? O que fazer para tentar de novo? Então nós vamos refletir sobre alguns pontos. Como eu disse aqui no primeiro domingo, nós não estamos falando aqui sobre aspectos da vida que sejam inéditos. Na verdade, falamos de coisas que já conhecemos, de conhecimentos que já até possuímos, talvez
um detalhe ou outro nos chame a atenção de maneira mais específica. Mas estamos falando de coisas da vida, que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, entendendo caminhos possíveis. Mas por vezes, a vida vai se passando e parece que tem algumas coisas que vai simplesmente se cristalizando na gente. Como se a gente não soubesse mais para onde ir ou o que fazer, e a gente vai meio que se acomodando com situações. Então, daí ser muito importante concluirmos essa série sobre a arte de viver, pensando sobre recomeço. Tá bom? E eu gostaria de começar nos levando a pensar sobre essa palavra, recomeçar. Que vem a ser recomeçar. Pela palavra já dá para a gente ter uma noção, né? Nos faz pensar em recomeço. Nos faz pensar em algo que ficou parado, ficou estagnado. Nos faz pensar em uma ação que indica retomada de algo que foi interrompido. Mas vamos pensar nesse começar de novo, nesse refazer depois dessa interrupção. Vamos pensar um pouquinho? E eu vou começar pontuando aqui um item que nós conhecemos muito bem, mas que precisamos pensar sobre ele como um ponto, um aspecto indispensável para quem deseja recomeçar. Seja em qual área da vida for. Moniz, estou estagnado espiritualmente, preciso de um recomeço. É na minha vida amorosa, depois de uma decepção está difícil. Enfim, o primeiro aspecto que precisamos pensar como sendo importante para um recomeço se chama confiança. É necessário confiar. Confiar na vida, confiar nas pessoas, confiar nos outros, confiar em si mesmo, confiar em Deus. E sabe, pensando sobre confiança, a Bíblia diz em Salmo de número 37, verso 5, na verdade, o Senhor nos faz um convite belíssimo, quando Ele diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É só, é o nosso Deus falando da importância que há de existir confiança em uma relação. Mas como confiar em quem a gente não conhece? Como confiar em alguém com quem a gente não convive? Com quem a gente não se relaciona? Com quem a gente não sabe, tá, e esse Deus, quem é? O que realmente Ele faz por mim? Eu posso de verdade me entregar a Ele sem reservas? Tipo, Ele vai me entender completamente? Os meus pensamentos, tudo que sou, partes boas e ruins? E não me rejeitará? E não me julgará? Só se relacionando para saber quem Ele é e poder de fato se entregar. E nesse aspecto, a gente já consegue pensar um pouquinho sobre o que vem a ser confiança. E a gente tem alguns pontos que nos ajudam a pensar. Por exemplo, confiar é acreditar na integridade humana, inclusive em si mesmo. É poder contar com o outro para desabafar quando precisa de amparo. É poder mostrar o que sente, o que pensa e faz sem reprovação ou rejeição. Olha, se expor, dizer sobre o que você é, falar do que há de mais íntimo em você, sem medo de ser reprovado, de ser rejeitado. Isso é confiar. É correr o risco de mostrar a verdade de si mesmo sem ameaça de desprezo ou ridicularização. É a única forma, queridos, de sobrevivermos socialmente. É a única maneira de sobrevivermos aqui. E eu
ainda vou um pouquinho mais além de vivermos vida plena, é confiando. Mas sabe, queridos, não é tão simples assim confiar. Sabe por quê? Não é tão simples assim confiar, porque às vezes atravessamos situações nas quais a nossa confiança ela é abalada. Nossa, eu imagino que eu esteja falando aqui para pessoas que já enfrentaram momentos assim. Eu já enfrentei. Talvez um segredo que você confiou a alguém e você acabou sendo exposta. Talvez em um momento tão difícil você foi capaz de se abrir, porque você precisava de ouvidos atentos. Não era de palavras, mas de ouvidos. E talvez você se sentiu depois decepcionado, frustrado com aquele a quem você confiou parte importante de tua vida. Ou talvez alguém que te apresentou votos de fidelidade. E de repente você foi traído, traída. Sabe, queridos, só quem atravessa essa situação de ter tido a confiança abalada, sabe a dor incalculável. E basta nos lembrarmos de situações passadas vividas para nos lembrarmos da dor que sentimos. Mas, mesmo diante desse fato, sabemos da importância que há para a vida, para a manutenção da vida aqui, da confiança. E mesmo entendendo que por vezes ela pode ser abalada, que por vezes nós somos frustrados com o outro, criamos expectativas, e quase sempre, na maioria delas, muito positivas, mas por vezes somos frustrados com o outro. Por isso a Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no homem. A gente entende que a gente precisa confiar, mas a gente também compreende que há reservas quanto a isso, porque o outro falha. Assim como nós também falhamos. E cada um numa área da vida. Mas, queridos, mesmo com esse fato diante de nós, a gente não consegue viver sem confiar. Mesmo sofrendo traições, talvez a gente não acredite, mas da mesma forma naquele indivíduo que nos traiu. Mas esta traição realizada por aquele sujeito não pode minar a confiança que podemos depositar em outros. Entende? E precisamos ter essa perspicácia para diferenciar os relacionamentos. Por quê? Porque não dá para viver sem confiança. Não dá para viver sem confiar. E nesse aspecto aqui, eu abro um parênteses para nos fazer pensar que muitos, não são poucos, acabam crescendo sem confiança. Acabam crescendo num contexto familiar que não favorece a obtenção de confiança no outro e, consequentemente, em si mesmo. Existe um estudioso dessa área psíquica, da psique humana, o Erik Erikson, que ele, estudando sobre alguns aspectos do primeiro ano de vida, ele diz que é lá, no primeiro ano da nossa existência aqui, que a presteza e a regularidade dos cuidados, que geralmente os pais, né, os cuidadores, ofertam à criança, é essa presteza e essa regularidade nos cuidados quanto às necessidades básicas, sabe? É no jeito de segurar. Esse colo, como que é? Acalenta, na hora do choro, o alimento que é ofertado, uma troca, um banho, e ainda que seja um simples colo. Essa regularidade nos cuidados ao longo do primeiro ano de vida, que dizem muitos estudiosos, é o ano mais importante das nossas vidas. Lá, quando a gente nem entende tantas coisas ainda sobre a vida, é lá que todo toque que pode vir diretamente no corpo
ou por meio das palavras, que essa criança ainda não entende o que quer dizer. Mas o tom de voz transmite um afeto. Esse jeito de falar que diz, que coisinha linda da mamãe. Quem é o menino lindo da mamãe? Esse afeto transmitido toca o corpo, marca para a vida. Durante esse primeiro ano de vida, os cuidados recebidos diz a esse bebê se ele deve, se ele pode confiar no outro. E é a partir do outro que vamos nos tornando um eu. É a partir desse outro. É o outro que me diz o que é ser humano. É o outro que me diz, inclusive, quem eu sou. O fato é que muitos de nós não tivemos a sorte de convivermos num contexto familiar que favorecesse a obtenção da confiança no outro. E por vezes, muitos crescem, alguns vão se tornar ciumentos excessivos, porque não confiam em si mesmos, não confiam, não podem confiar no outro, e diversos outros comportamentos que surgem a partir da ausência da confiança. E esse parênteses aqui é para nos fazer pensar em nosso contexto de vida, mas não para ficarmos estagnados, tá? E aí, Monize? Eu fui uma dessas pessoas. O que eu faço então agora com tudo isso, Monize? Eu vou ficar eternamente. Meu Deus, a minha vida sempre vai ser uma vida de desconfiança. Eu não serei capaz de confiar no outro, não conseguirei desenvolver a confiança em mim mesma, e tudo que farei será um desastre, porque na minha vida profissional eu não vou acreditar. Monize, deve ser por isso que eu estudo e não consigo passar naquele concurso que tanto desejo. Monize, deve ser por isso que eu não consigo avançar na minha vida profissional. Tudo que eu faço vai por água abaixo, eu não consigo acreditar em mim. Não consigo me ver como alguém que é capaz. Possível? Mas e aí? Somos determinados por esse meio? Não, queridos. Podemos sim e somos influenciados por este meio, mas ainda assim somos livres. Temos caminhos. Por que estamos falando de confiança como sendo um aspecto importante para recomeçar? Porque a primeira coisa que eu preciso entender é, me falta confiança, então é preciso que eu busque ajuda para que eu reconstrua. Eu preciso entender quais são esses padrões familiares que acabaram dificultando para que eu confie em mim mesmo e confie no outro. Peraí, eu posso ressignificar isso. E busca ajuda. Vivemos num tempo que a gente tem profissionais específicos que podem nos ajudar. Foi aquilo que falamos, agir. A minha vida é assim, vou morrer assim, acabou para mim, tudo é assim. Não. Busca refazer esse ciclo. A gente não está aqui estudando e pensando, é importante confiar? É importante, Monize, que eu confie no outro? Então, se eu não estou dando conta, eu preciso buscar entender melhor a mim mesma. Eu preciso buscar entender a minha história afetiva para refazer esses caminhos. Dar um novo significado a tudo que vivi. Então, será possível confiar. E num segundo ponto, observe aí, sem acreditar em seu poder, em seu potencial e habilidade, não há como colocar em prática qualquer projeto. E aqui a gente retorna àquilo que conversamos no primeiro domingo. Se você acredita, você age. Se não acredita, não age. Por quê? Foi o que vimos. A crença que possuímos determina as nossas ações. Por isso que a Bíblia já dizia, a fé sem obras, querido, está morta. É mentira que ela não existe. Porque se acreditamos, agimos. Entende por que o nosso Deus disse assim, ei, confia em mim? Porque Ele entendia, nos criou, sabe da nossa estrutura, e Ele sabe a importância de confiar. Ele sabe a importância de desenvolvermos um relacionamento tão aproximado a ponto de depositar, de se entregar, de dizer, tudo isso aqui vai passar. E enquanto não passar, Deus vai me ajudar a lidar com isso. Ele vai me ajudar a resolver o que for possível de se resolver. Confiar.
E o segundo ponto, tendo entendido a importância da confiança. Se há algo na tua vida que está estagnado, que você precisa recomeçar, porque enquanto isso não for retomado, você continua sofrendo. Você continua em angústia. Eu perdi essa pessoa importante, Moniz, minha vida acabou. Eu não consigo mais. Eu vou para o trabalho, eu até estudo, mas parece que não faz mais sentido. Está precisando recomeçar. Está precisando voltar a viver. E confiança é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é a incerteza, queridos. Nós precisamos lidar o tempo todo com a incerteza. Porque ainda que tenhamos confiança, ainda que consigamos lá no fundo, diante de dor, diante de angústia, e a gente tem um restinho de confiança em Deus, em si mesmo, na vida, eu vou conseguir. Nós precisamos lidar com o resultado inesperado, tá bom? Por quê? Porque ele pode acontecer. Você pode ter se esforçado, você pode ter se preparado, você pode ter estudado, você pode ter buscado formas de resolução para essa situação, você pode ter procurado ajuda psicológica. E mesmo diante de um determinado percurso, o resultado continua sendo inesperado. Pode dar certo agora, mas pode não dar ainda. Isso aqui, queridos, aponta para uma questão que é inerente ao humano. É a falta. Nós somos seres faltosos. E há algumas questões em nossas vidas com as quais teremos que lidar para o resto dela. Algumas vão sendo preenchidas, mas outras continuam ali, gritando dentro de nós, o vazio. É a falta. E neste ponto me lembro de um texto registrado no livro de Eclesiastes, no qual diz que Deus colocou em nosso coração a eternidade. Há algo faltando, irmãos. Há algo que foi tomado de nós. E nós ansiamos por receber de volta. Por isso essa sensação de falta, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre busca, e há algo positivo nisso também. Mas nós precisamos lidar com essa noção, de maneira a entender que embora eu me mobilize, embora eu busque conviver de maneira mais equilibrada, embora eu esteja percorrendo caminhos para recomeçar algo em minha vida, pode ser que ainda não aconteça da forma como você imagina, como você deseja. É a incerteza. E ela faz parte de nós. E neste aspecto sobre a incerteza, eu gostaria de ressaltar aqui, porque, claro, nós construímos expectativas positivas. Eu estudo, eu quero aprovação. Nossa, eu me empenho, eu me dou ao outro, eu faço de tudo. E essa relação simplesmente foi por água abaixo. Ela me trocou por outro. Irmãos, nós precisamos pensar que na dor não existe apenas aspectos negativos. As dores também nos ensinam a crescer. Se pensarmos, por exemplo, no pessimismo, poxa, é chato uma pessoa pessimista, né? Poxa, ela só vê o lado ruim da vida, o lado negativo, tão pessimista, ela não acredita no outro. Mas, queridos, o pessimismo, ele pode me proteger de um engano. Peraí, deixa eu ficar esperto, como é isso aí? A desconfiança pode me preservar de um abuso. Quer dizer, eu não falei aqui de confiança, é importante confiar? Confia desconfiando, minha avó dizia. Confiar, claro, é importante, mas a desconfiança tem seu lugar. Estou num determinado local, ser humano que eu não conheço, nunca vi, eu que não vou ficar aqui sozinha, estou fora. Pode me proteger de um abuso. A dúvida pode me motivar a buscar a verdade. Nós precisamos olhar para a vida, queridos. Nós precisamos olhar para o que é viver plenamente, viver feliz, como uma experiência.
que também nos oferta dores. Vamos pensar em uma dor física? Meu estômago começa a doer. E preciso fazer uns exames. O alerta. A dor vem para me alertar. Vem para me livrar talvez de um mal que, se não doesse, estaria se disseminando dentro de mim, se fortalecendo, a ponto de que quando eu fosse descobrir, talvez fosse tarde demais. Então nem tudo que dói, irmãos, é negativo. Precisamos pensar nas frustrações que vivemos aqui como sendo experiências que também nos fazem crescer. Queridos, eu já vivi experiências que me levaram a dores, que me levaram a sofrer, uma angústia que eu mesma construí. Mas sabe, não dá para apagar. Eu tenho memória. Não dá para esquecer, é experiência. Seja ela positiva ou negativa, nos marcou. Nos transformou. Agora, queridos, o que precisamos pensar diante do resultado que se diz negativo é o que é que eu aprendi com ele. O que é que eu aprendi com ele? Há um livro que eu gosto muito, acho muito interessante, recomendo, do autor J. Denásio. Por que repetimos os mesmos erros? E se olharmos para a nossa própria história, veremos a quantidade de erros que a gente fica assim, como num ciclo. Foi de pai para filho, de filho para neto, e por aí vai. Se olharmos atentamente para a história da nossa família, vamos nos perceber repetindo erros, dos quais em algum momento olhamos e dissemos, eu não vou ser assim. Deus é mais. E quando menos espera, quando vamos analisar um pouquinho, a gente está lá. Então, algumas situações em nossas vidas que possam até provocar dores e por vezes até nos estagnar, como se no meio da angústia a gente não encontrasse mais forças para retomar a vida. Essas dores também existem para nos ensinar a viver. São experiências que não podem ser apagadas, mas podem ser ressignificadas. Entenderam? Ressignificação. É dar um novo sentido a tudo que aconteceu. E isso é uma questão de escolha. O próximo ponto fala sobre situação inacabada. E esse ponto aqui, talvez, até agora, talvez tenha sido tudo muito tranquilo. Já eu tinha ouvido falar. Mas sobre situações inacabadas, talvez a gente nunca tenha parado para refletir que por vezes acreditamos que o tempo cura tudo. O tempo vai passar, vai curar. Será que cura? Será que resolve? Será que não tocar mais naquele segredo familiar, deixa isso para lá? Preferimos fugir para não encarar de frente um determinado conflito. Eu vou falar sobre isso, vai dar na mesma, eu não vou ouvir o que eu não quero, é melhor deixar isso quieto, deixa isso para lá, a gente não toca mais nesse assunto, fica tudo na paz. Será que fica? Existem, queridos, muitas situações inacabadas em nossas vidas que nos travam. Situações inacabadas que a gente não tem noção do quanto elas nos paralisam em diversas áreas da vida. E a gente precisa pensar que nós temos o controle de nossas vidas, ele está em nossas mãos. A gente entende que o nosso Deus detém um controle desse mundo, ele tem um controle da história, a gente conhece as profecias, e entende que vai reino, vem outro reino, a gente entende que há um final decretado para esse mundo, há um novo começo. A gente sabe, Deus tem um controle deste mundo em suas mãos. Mas eu estou falando aqui do teu controle sobre a tua vida. Livre-arbítrio que Deus te deu, as tuas escolhas, e até para a gente pedir a Ele, dizer, Senhor, me ajuda, Pai, não estou conseguindo resolver isso, o que é que eu devo fazer? Até isso é a minha escolha, dizendo, Senhor, eu quero o teu auxílio. E a gente precisa pensar, para entender que existem situações que precisam ser finalizadas, queridos.
Há partes não resolvidas que precisam ser incorporadas para que a vida seja reconstruída. Muitos preferem fugir do conflito e nisso permanecem no padrão de se violentar, se destrói diariamente por aquilo que perdeu alguém importante e o tempo vai passando, percebe consequências importantes na vida física, na vida emocional, na vida profissional, na vida espiritual, mas prefere continuar calado, se infeccionando afetivamente e adoecendo cada vez mais, ao invés de colocar para fora, fala sobre isso. Se não tem alguém que possa confiar para se abrir, busca um profissional, mas fala. Muitos que preferem não enfrentar, foi traído, foi traída, e preferem não falar sobre isso, faz de conta que não vê. E vai deixando passar. E olha aqui, ó. A confusão mental causada pela situação inacabada. Olha o que ela faz, resumidamente. Diminui a competência, limita a autonomia, contamina a identidade, prejudica a intimidade e destrói a produtividade. Uma situação que não foi resolvida, deixa para lá, encobre isso, deixa quieto, não conversa, não encara. E aí o indivíduo vai se percebendo nessa condição aqui. Ele vai meio que perdendo os valores, ele já não se reconhece mais. Quem eu sou mesmo? Eu já não sei, eu já não tenho mais a mesma força que eu tinha para estudar. Eu já não tenho mais, eu nem me sinto mais competente assim. O trabalho que eu fazia hoje eu só vou levando a vida. Muda, queridos. Para que a ressignificação aconteça, eu preciso encarar de frente e fechar esse ciclo. Como é que a gente faz isso, Monize? Tem alguns pontos para nos fazer pensar, olha aí. Sejam sentimentos não expressos, sejam traumas vividos, relacionamentos inconvenientes, perdas significativas, mortes trágicas ou abusos covardes. Seja de que tipo for, fecha esse ciclo. Como? Enfrente a situação com honestidade e clareza mental no início do incômodo. Ah, Moniz, mas já passou esse tempo. Enfim, encara agora. Enfrentar a situação com honestidade, chega, é para o outro que lhe ofendeu, que lhe traiu, que abalou sua confiança. É o outro que provocou um trauma tão terrível na tua vida. Ah, Monize, eu vivo uma situação tão difícil com meu pai, com a minha mãe, a relação não acontece, a gente não consegue se encontrar. Foram tantos abusos que eu sofri, foram tantas situações tóxicas que foram minando com a minha autoestima. Mas não conseguimos falar sobre isso. Mas é tão importante falar, irmãos. E aí vem alguns pontos. Além de enfrentar com honestidade, falando o que se sente, assuma sua vida nas próprias mãos. Seja assertivo na defesa dos seus direitos, mas sempre entendendo que o outro que não deu conta de ser o que você desejava que ele fosse, ele também tem uma história, tá? O outro que abalou fortemente tua confiança, que minou com tua vida, que te destruiu, ele também tem uma história. Então eu não estou falando aqui de um diálogo ou de um fechamento de ciclo pautado no julgamento, na crítica, porque afinal de contas simplesmente o encontro não vai acontecer. Eu estou falando de ser honesto consigo mesmo. Eu estou falando de se abrir, de chegar talvez para esse pai e dizer: tantas vezes quando você agia assim, quando você me dizia isso, eu me sentia tão rejeitado, eu me sentia um nada. A minha vontade era de ter um pai que me colocasse no colo, que me dissesse eu te amo, sabe? Rasgar o coração, mas sem perder de vista que esse pai também tem sua história. Ele não deu conta de ser o teu pai, aquele pai que você desejava que ele fosse. Ela não deu conta de ser tua mãe, ela tem a história dela.
E você vai ter que lidar com o fato de que ela não foi e não será a mãe que você sempre desejou que ela fosse. E é por isso, querido e querida, que nesse último ponto, fica em destaque, aprenda a perdoar quem você culpa. O outro, os pais, a si mesmo e até a Deus. Sabe por quê? Perdoar é parar de envenenar a si mesmo. É parar de sofrer. Há tantas pessoas que buscam ajuda psicológica, e que bom que estão buscando. Porque não conseguiram fechar o ciclo. Não conseguiram ser assertivos. Quanto aos próprios direitos, foi violentado, foi agredido. Teve sua vida minada a cada dia. Mas não conseguiu se abrir e falar sobre o que doeu. E falar, eu almejava isso de você. Mas eu entendo que você não foi capaz de me oferecer. Você não deu conta. Porque há uma história por detrás de você também. E por isso eu lhe perdoo. Oh, queridos, a gente não tem noção do quanto isso aqui fortalece o recomeço de qualquer história. Mas por vezes nos encontramos fechados, porque não conseguimos dar conta de liberar perdão. E continuamos minando, nos destruindo ainda mais. Se aquela história de confiança abalada já impedia por si só o recomeço em tua vida, enquanto você não perdoa, você continua a se minar ainda mais. Perdoar e parar de sofrer. Se algo ruim aconteceu, não há como esquecer. Como eu disse, é uma experiência. E experiências vividas são afetos sentidos e, por consequência, um corpo marcado e então transformado. Somos o que somos. E são diversas as experiências que a gente vai ter que lidar com elas. Vai ter que encarar de frente. E por fim, pensamos em confiança. Mesmo confiando, temos que lidar com a incerteza. Os resultados nem sempre são os que esperamos, os que almejamos. Mas entendemos que é importante fechar um ciclo. Situação inacabada destrói com a nossa vida. Finaliza isso. Fecha esse ciclo. Você tem a sua vida em suas mãos. Você está no controle dela. Deus te deu liberdade para decidir. É você que sabe se continua avançando com todos os males que essa situação inacabada traz para você, ou se você fecha o ciclo, encara de frente, corre o risco, mesmo cheio de medos, não sabe como que vai ser. Fechar o ciclo. Situações inacabadas precisam ser finalizadas. E por último, determinação e vontade. Bom, pensar em determinação é muito simples, né? A gente já sabe. Determinação. Foco num determinado objetivo. É ali que eu quero chegar. É assim que eu desejo ter um relacionamento. É assim que eu quero viver. Eu quero retomar a minha vida amorosa desse jeito. A minha vida espiritual, eu quero que ela seja assim. Eu quero melhorar, eu quero avançar. Foco num objetivo e vou nessa direção. Desviando-me de qualquer outros aspectos da vida que possam me tirar desse foco aqui. Determinação. Em qualquer área da vida que dependa da escolha, o esforço estará presente, contribuindo para o êxito. Se não existir esforço, o fim poderá não ser satisfatório, uma vez que não há desafio. A gente já sabe disso. Que é preciso se esforçar. Que é preciso ter determinação. Senão a gente não conquista. Dificilmente conquistamos. É ilusão pensarmos que sem esforço vamos chegar no objetivo proposto. Mas precisamos pensar nessa determinação atrelada à nossa vontade, querido. Sabe o que é vontade? Vontade é uma energia que nos impulsiona em determinada direção, mas é uma energia que vem baseada na razão. Como assim? Diferente, por exemplo, de desejo. Existem diversos desejos em nós, inconscientes, que nos conduz, muitas vezes, para determinada direção, que vai nos destruir. A gente sabe disso.
Muitos psicanalistas até dizem que muitos dos nossos desejos devem ficar no campo da fantasia. Não traz para a realidade, não, porque você vai acabar se destruindo. São muitos os desejos, porque o desejo está muito atrelado a uma, não vou chamar de vontade, a um direcionamento, mas só que sem razão. O que é a vontade? A vontade é essa energia de decisão, de ir para executar determinada ação, mas pautada na razão. É por volta lá dos 2, 3 anos de idade que a gente vai se dando conta de que somos livres. 2, 3 aninhos, a gente começa a dizer, não, eu não vou ficar mais meu pai. Olha, já está descobrindo que ela é livre. Não, eu não quero sorvete de chocolate, eu quero de morango. Vontade. Só que quando a gente ainda está muito imaturo, a gente não consegue ainda ponderar. A gente já se descobre livre para dizer não, para dizer eu quero ir, eu não quero ir. A gente ainda vai adquirindo nesse processo maturidade. Maturidade para quê? Para entender liberdade vinculada à responsabilidade. Porque liberdade é isso. Liberdade tem que ver com responsabilidade. Muitos querem liberdade. Eu não vejo a hora de fazer 18 anos, que é para eu mandar no meu próprio nariz. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não entendeu ainda o que é liberdade. Liberdade é esse poder de decisão, mas sendo responsável pelas consequências que advêm da nossa escolha. Isso é liberdade. E quando eu coloco aqui para pensarmos determinação relacionada à vontade, sim, eu estou dizendo, é preciso confiar. Confiança em si mesmo, em Deus, no outro, na vida, que vai dar certo. É preciso, sim, fechar determinado ciclo, alguma situação inacabada, lidar ainda com o inesperado. Pode vir algo que você nem imaginava, pode. Mas é preciso se esforçar, determinar. Esse é meu objetivo? É o emprego que você quer? E você está fazendo o quê? É o emprego? Já buscou as melhores formas de fazer um bom currículo? Já determinou quais são as empresas que você vai lá entregar? Já pensou em qual será a tua postura? Olha, eu estou aqui, não tenho experiência ainda não, tá? Vai ser o meu primeiro emprego, mas eu estou disposta a trabalhar. Eu quero aprender. Eu sei mexer um pouco aí nessa área de informática. Me dê uma chance. Determinou. Ai, Monize, era a minha vida amorosa. Depois dessa traição, eu me acabei. Parece que eu não consigo retomar a minha vida. E aí, está fazendo o quê? Está se cuidando? Está buscando lidar com essa situação inacabada, fechar o ciclo, buscar uma ajuda? Está encarando o risco de confiar em outro? Como é que está lidando com isso? Determinar e fazendo uso da vontade e não do desejo, que vem muitas vezes baseado não na razão, mas simplesmente na obtenção de prazer imediato. Vontade com determinação. E se esforçar, irmãos, e perseguir, e ir. Viver é isso. Você acha que existe segredinho para ter vida feliz? A gente já sabe o que é. Não é segredo para ninguém, não. Mas a gente precisa ir. Se alguém quer melhorar, seja como humano, como profissional, como amigo, líder, cônjuge, filho, em qualquer área da vida quer melhorar, precisa aplicar a força e a energia decorrentes da determinação e perseverança. E nossa, se formos abrir a Bíblia aqui para buscar tantos textos bíblicos que nos falam sobre perseverança, são muitos. Se a gente perseverar, a gente vai receber a vitória, a coroa da vida. Perseverança, queridos. Determinação, vontade para perseguir aquilo que a gente deseja. Porque viver é maravilhoso demais. Mas por vezes a gente, por falta de conhecimento, e a Bíblia já dizia, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E a gente gasta pouco tempo para buscar conhecimento. E agora então, com essa internetzinha na palma da mão, tudo eu pergunto aqui, o Dr. Google, está tudo certo. É um monte de informação, mas pouco aprofundamento, pouco lemos. Temos tantos livros maravilhosos à nossa disposição para entender o que pode facilitar a minha vida aqui.
E a gente gasta dinheiro em tantas coisas que vão ficar. Mas em leituras, em momentos como esses aqui, que não vai nos fazer crescer, a gente não sabe que tipo de palavra vai tocar a nossa história e vai nos mobilizar para a ação. A gente não sabe que tipo de palavras escutadas ou lidas vai fortalecer crenças, vai reunir crenças, vai trazer crenças novas e, consequentemente, fortalecer as obras. Mas a gente precisa se aventurar nessa direção. Queridos, esse livro aqui, A Vida é uma Arte, do Belisário Marques, esse psicólogo estudioso da estruturação psíquica humana, ele fala belissimamente sobre vários desses aspectos e muitos outros que conversamos aqui. Assim como existem tantos outros livros, a própria palavra de Deus, que nos alimenta, que nos faz crescer, que nos faz avançar, mobilizar, sair do lugar. Então, nós ouvimos tantas coisas ao longo desses 3 domingos, né? Eu sei que algumas teorias são tão complicadas para serem colocadas em prática, porque a gente tem nossas demandas, nossas questões. Mas, queridos, uma coisa eu tomo para mim, sabe? Eu já precisei ter que sair da lama e recomeçar. É fácil, não. Eu me lembro que, na ocasião, a minha oração só conseguia sair assim, Jesus, não me deixa morrer. Eu me referia à morte espiritual, porque a morte física era o que eu queria no momento. Mas eu só conseguia dizer isso, Jesus, não me deixa morrer. E hoje eu entendo a importância do fortalecimento da crença. Enquanto está bem, irmãos, é o momento da gente ler, buscar, conhecer, se fortalecer. Porque na hora que o bicho pega, na hora que a gente está jogado na sarjeta, na hora que você se vê assim, meu Deus, eu nunca me imaginei numa situação dessa, são as incertezas da vida, é nessa hora que aquele restinho de confiança em Deus, que aquele restinho de confiança em si mesma, em confiança no outro, é aquele restinho que vai aos pouquinhos nos dando força para confiar mais, nos dando força para se reerguer, nos dando força para dizer, eu vou conseguir, eu vou determinar, é aqui que eu quero chegar, tu vai me ajudar, Senhor. Daí, eu coloco diante de nós a importância de continuarmos avançando, de continuarmos buscando conhecimento, porque a verdade, ela de fato liberta, e ela pode sim nos ajudar a recomeçar em qualquer área da nossa vida, onde haja necessidade. Agora nós teremos um louvor especial que nos fala justamente sobre isso. Enquanto estivermos escutando esta canção sobre recomeçar, apresente ao Senhor aquilo que você precisa retomar em tua vida. E em seguida estaremos orando e pedindo as forças, diretamente daquele que pode nos dar. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver, mas ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonhando.
Ó Pai, como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. E então, por que duvido? Nova chance tu me dás. Humana e fraca eu sou, Senhor. Perdoa-me, ajuda-me, ó Pai. Como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar. Agora é tempo de recomeçar. Vamos ficar todos de pé? Vocês que estão aqui, vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos em sua casa e podermos continuar crescendo. E rogarmos a Ele forças, sabedoria, que nos apresente caminhos possíveis para continuarmos vivendo e vivendo aquela vida plena em abundância que Ele nos oferece. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Paizinho. Nós louvamos a Ti, ó Deus, e Te agradecemos pelo Teu cuidado, por Teu amor por nós, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Por vezes é verdade, Paizinho, a gente fica meio que patinando, sem sair do lugar, ou caminhando em círculos, Senhor, não entendendo o propósito da vida, não entendendo que ela também é permeada por desafios, que vivenciamos sim sentimentos positivos, mas os negativos existem também, e por vezes com propósitos definidos de nos fazer crescer, de nos fazer, Senhor, nos desvencilharmos de falhas de caráter tão terríveis que temos, de fragilidades que possuímos. E muitas das vezes, Senhor, recomeçar significa se fortalecer, significa restituir, muitas vezes, Senhor, coisas perdidas. Significa, Deus, nos fortalecermos em áreas que parece que nem existiam em nós. Nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda a recomeçar. Nos ajuda, Senhor, a buscar em Ti. A buscar em Ti a determinação necessária. Ó Deus, mobiliza a nossa vontade, porque a Tua palavra nos diz que Tu opera em nós o querer e o efetuar. Então, por favor, Jesus, nos entregamos mais uma vez a Ti.
suplicamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, para que possamos de verdade viver essa vida do jeito que Tu deseja que a gente viva. Por favor, Senhor, Te agradecemos pelos momentos aqui passados, pelas experiências vividas. Por favor, Senhor, permaneça com a gente. É tudo que Te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Monize, muito obrigada por sua participação. Tem muitas pessoas no nosso YouTube perguntando como falar com Monize. Aí eu coloquei lá o Instagram dela, né? Que é @Monize com 2E Moraes. Então é @Monize com 2E Moraes. Então você pode entrar no Instagram dela e conversar diretamente com ela. E para quem está nos assistindo hoje e ainda não assistiu os 2 primeiros episódios dessa série, Arte de Agir e Arte de Conviver, pode entrar no nosso Instagram e assistir, e a gente já vai agendar a próxima. Obrigada. Som. Queremos agradecer a presença de todos. Que tenhamos uma semana abençoada pelo nosso Deus. Lugar que Jesus